E se a realidade que a gente vive todos os dias não fosse exatamente a realidade? E se parte daquilo que chamamos de normalidade fosse apenas uma construção? Uma sombra projetada na parede? Uma rotina repetida? Uma pedra empurrada morro acima todos os dias? Essa reflexão aparece de formas diferentes no livro 1984, de George Orwell, no filme Brasil, de Terry Gilliam, no Mito da Caverna, de Platão, e também no Mito de Sísifo. À primeira vista, parecem histórias muito diferentes. 1984 fala sobre vigilância, controle político e manipulação da verdade. Brasil fala sobre burocracia, absurdo e sistemas que esmagam o indivíduo. O Mito da Caverna fala sobre pessoas presas a uma realidade limitada, acreditando que sombras são o mundo verdadeiro. E Sísifo representa a repetição, o esforço contínuo e a busca por sentido em uma existência aparentemente absurda. Mas todas essas histórias se encontram em uma mesma pergunta. Será que estamos enxergando a realidade como ela realmente é? Ou estamos apenas aceitando a realidade que foi colocada diante de nós? No Mito da Caverna, Platão descreve pessoas que vivem presas desde o nascimento, olhando apenas para sombras projetadas em uma parede. Como nunca conheceram outra coisa, elas acreditam que aquelas sombras são toda a realidade. Essa imagem ajuda a entender muito bem o mundo de 1984. No livro, o Estado não controla apenas os corpos. Ele tenta controlar a memória, a linguagem, a informação e até o pensamento. O Grande Irmão representa esse poder que observa tudo, define o que é verdade e apaga aquilo que não combina com a narrativa oficial. Nesse mundo, a verdade não é algo a ser descoberto. É algo determinado pelo poder. O passado pode ser reescrito. As palavras podem perder o sentido. A realidade pode ser alterada diante dos olhos das pessoas. E mesmo assim, todos são obrigados a aceitar. Em 1984, as sombras da caverna não aparecem por acaso. Elas são produzidas pelo próprio sistema. E talvez essa seja uma das ideias mais assustadoras da obra. Quando uma sociedade perde a capacidade de distinguir verdade de imposição, a prisão deixa de parecer prisão. Ela passa a parecer normalidade. Mas o controle nem sempre aparece de forma direta, violenta ou claramente autoritária. É aqui que o filme Brasil amplia essa reflexão. Dirigido por Terry Gilliam, Brasil também apresenta uma sociedade distópica, mas com outro tipo de opressão. Em vez de um sistema perfeitamente organizado, como em 1984, vemos um mundo caótico, burocrático, confuso e absurdo. Papéis, formulários, departamentos, máquinas quebradas, erros administrativos e ordens sem sentido transformam a vida das pessoas em um labirinto. Ninguém parece realmente responsável por nada, e justamente por isso, o sistema se torna ainda mais sufocante. Em 1984, o medo vem da vigilância direta. Em Brasil, o medo vem de uma burocracia tão grande e impessoal que o indivíduo é esmagado sem nem entender exatamente por quem. O resultado, porém, é parecido. A pessoa se sente pequena, presa, cansada, incapaz de escapar de uma estrutura maior do que ela. E quando a vida se torna apenas uma sequência de obrigações, protocolos e repetições, a prisão deixa de estar apenas no Estado. Ela passa a estar também na rotina. É nesse ponto que o mito de Sísifo ajuda a aprofundar a reflexão. Na mitologia grega, Sísifo é condenado a empurrar uma pedra até o alto de uma montanha. Quando está quase chegando ao topo, a pedra rola de volta, e ele precisa começar tudo de novo. Essa imagem atravessou o tempo porque representa algo profundamente humano, a sensação de repetir esforços sem alcançar uma libertação definitiva. Em 1984, Winston vive uma rotina controlada, mecânica, vigiada e sufocante. Em Brasil, Sam Lowry também vive preso a um cotidiano burocrático, onde tudo parece sem sentido, mas precisa continuar sendo feito. Os dois são homens comuns, engolidos por sistemas maiores do que eles. Vivem dias repetitivos, seguem regras, cumprem funções e parecem condenados a empurrar a mesma pedra todos os dias. Mas, dentro dessa repetição, aparece algo profundamente humano: o desejo de escapar. Não necessariamente escapar para um lugar concreto, mas para uma vida mais leve. Para um mundo onde ainda exista amor, liberdade, beleza e algum sentido.
Os dois personagens, de maneiras diferentes, empurram suas próprias pedras. Tanto em 1984 quanto em Brasil, os protagonistas tentam escapar dessa realidade através de algo muito humano: o sonho de uma vida diferente. Em 1984, Winston quebra uma regra fundamental daquele mundo ao se apaixonar por Julia. Esse amor não é apenas um romance. Ele representa uma brecha, uma tentativa de viver algo que não foi autorizado pelo partido. Amar, lembrar, desejar e pensar por conta própria se tornam formas de resistência em uma sociedade que tenta controlar até a intimidade das pessoas. Em Brasil, Sam Lowry também vive aprisionado por uma rotina sufocante. Mas, nos sonhos, ele entra em um mundo mais colorido, mais leve, embalado pela música Aquarela do Brasil. Nesse universo imaginado, ele encontra beleza, liberdade e uma mulher idealizada, quase como um amor platônico. Essa mulher, que começa como figura de sonho, depois se apresenta como alguém ligada à resistência contra o mundo burocrático que o aprisiona. Por isso, o sonho, em Brasil, não é apenas fuga. Ele também é sinal de que ainda existe uma parte do indivíduo tentando romper com o sistema. Esses sonhos funcionam quase como pequenos paraísos mentais. Lugares onde os personagens conseguem imaginar que a vida poderia ser mais do que obedecer, repetir e sobreviver. Mas existe uma ambiguidade importante nisso. O sonho pode ser uma forma de resistência, mas também pode ser o último refúgio de quem já não consegue transformar a realidade concreta. Quando pensamos em prisão, normalmente imaginamos grades, muros e correntes. Mas essas obras falam de prisões mais difíceis de perceber. Prisões mentais, sociais, econômicas, burocráticas, emocionais. No mito da caverna, as pessoas estão acorrentadas e acreditam que as sombras são a verdade. Em 1984, as pessoas são presas por uma realidade fabricada pelo Estado. Em Brasil, são presas por uma burocracia absurda, que transforma qualquer tentativa de liberdade em confusão. Em Sísifo, a prisão está na repetição eterna de uma tarefa que nunca termina. Cada uma dessas histórias mostra uma parte diferente do mesmo problema. As sombras, quem projeta as sombras, a rotina de quem vive preso. E o peso de continuar existindo mesmo dentro do absurdo. Talvez uma das formas mais eficientes de controle seja fazer com que a pessoa acredite que não existe alternativa, que a vida é só isso: trabalhar, obedecer, consumir, repetir, se distrair e recomeçar no dia seguinte, como se empurrar a pedra fosse o único destino possível. O nosso mundo não é exatamente igual ao mundo de 1984. Também não é exatamente igual ao universo caótico de Brasil. Mas essas obras continuam importantes porque ajudam a perceber mecanismos que podem aparecer de outras formas. Hoje, a vigilância pode estar nos dados, nos aplicativos, nas câmeras e nos rastros digitais que deixamos o tempo todo. A manipulação da realidade pode aparecer em notícias distorcidas, discursos prontos, bolhas de opinião e algoritmos que selecionam aquilo que vemos. A burocracia pode transformar processos simples em labirintos difíceis de atravessar. E a pedra de Sísifo pode aparecer na rotina cansativa, nas contas, na pressão por produtividade, na comparação das redes sociais e na sensação de nunca estar fazendo o suficiente. Essas obras incomodam porque não falam apenas de governos autoritários ou mundos fictícios. Elas falam sobre a fragilidade da consciência humana diante de sistemas muito maiores do que o indivíduo. E por isso, a pergunta continua atual: estamos vivendo com consciência ou apenas reagindo ao que colocam diante de nós? Estamos buscando uma felicidade verdadeira ou apenas aceitando pequenas distrações enquanto continuamos empurrando nossas pedras? No fim, 1984, Brasil, o mito da caverna e o mito de Sísifo continuam relevantes porque falam sobre algo que atravessa o tempo: a dificuldade de enxergar a realidade, o peso de viver em sistemas que nos moldam, a repetição da rotina e a busca por um sentido que torne a vida mais do que sobrevivência. Talvez a questão principal não seja apenas se existe um grande irmão nos observando. Ou se estamos presos em uma burocracia absurda, ou se estamos dentro de uma caverna, ou se estamos empurrando uma pedra todos os dias. E talvez seja por isso que o sonho tenha tanta força nessas histórias.
Em mundos marcados pela vigilância, pela burocracia, pelas sombras e pela repetição, imaginar outra vida já é um gesto de ruptura. Em 1984, amar alguém é desafiar um sistema que quer dominar até os sentimentos. Em Brasil, sonhar com um mundo mais leve, colorido e livre é uma forma de não aceitar completamente a realidade absurda imposta pela burocracia. Nos dois casos, o amor e a imaginação aparecem como pequenas frestas de liberdade. Não resolvem tudo, não eliminam a pedra. Mas mostram que o ser humano ainda procura algo além da obediência, da rotina e da sobrevivência. Talvez a pergunta seja mais simples e mais profunda. Estamos conscientes da vida que estamos vivendo? Estamos caminhando em direção à liberdade ou apenas olhando para as sombras projetadas na parede? E enquanto empurramos nossas pedras morro acima, estamos apenas repetindo uma rotina ou tentando encontrar algum sentido no caminho? Se esse conteúdo fez você refletir, deixe o like, compartilhe com alguém e acompanhe o canal para mais reflexões sobre filosofia, história, sociedade e comportamento.